Três vias de salvação. Bem, a gente falou na semana passada sobre as consequências dos atos, do que acontece com a gente numa vida, e que depois, na outra vida, mesmo sem saber do que aconteceu na vida passada, você vai pagar, né, a conta do que foi feito. E aí, diante de uma situação dessa, o indivíduo ele vai sempre melhorando o seu karma, né? E assim ele vai lançar as fundações para uma vida melhor na próxima encarnação. Mas durante o período védico, a doutrina do karma e da reencarnação, elas eram vistas como algo positivo. E aí, por meio de sacrifício, boa ação, o indivíduo ele garantia que ia viver mais várias vidas. Depois, o hinduísmo passou a considerar isso como negativo e algo que deveria ser quebrado. A gente chegou a falar na semana passada que não há uma doutrina clara e não ambígua sobre a salvação no hinduísmo, que explique como o homem pode escapar do interminável e cansativo ciclo das reencarnações. E aí nisso há certos movimentos e seitas, né, com visões divergentes, mas há três caminhos diferentes para a graça, que é exercer um papel relevante na história da Índia. E esses três caminhos são chamados as vias do sacrifício, do conhecimento e da devoção, as três vias da salvação. E aí essas vias, elas não são movimentos religiosos organizados, mas são tendências principais dentro do hinduísmo. E esse caminho pode depender do indivíduo, mas o hinduísta também pode se inspirar nessas três vias. Primeiro, a via do sacrifício. Como já vimos, a palavra indiana para ato é karma. Hoje ela é usada para denotar todos os atos humanos, ou o resultado desses atos. No período védico, o termo se referia basicamente a atos religiosos ou rituais, em especial aos atos sacrificiais. Estes eram necessários para incrementar a fertilidade e manter a ordem universal. Esse antigo costume sacrificial, minuciosamente descrito nos Vedas, continua a desempenhar um papel capital no hinduísmo. Fazendo sacrifícios e boas ações, muitos hinduístas tentam obter a felicidade terrena, boa saúde, riqueza e copiosa descendência. Em última análise, o objetivo permanente, o mesmo de outras correntes do hinduísmo: libertar-se do círculo vicioso da transmigração de espírito. E aí, fazendo isso, com o sacrifício, a gente contribui para parar com essa roda aí de vai, volta, vai, volta, vai, volta. Também a via da compreensão ou via do conhecimento. Bem, segundo uma ideia central dos Upanishads, é a ignorância do homem que o amarra ao ciclo da reencarnação. Compreender a verdadeira natureza da existência, o oposto da ignorância, será, portanto, um caminho para a salvação. É apenas quando o homem adquire o reto conhecimento que ele é redimido da implacável roda da transmigração. O conhecimento que traz a salvação é o que a alma humana, Atman, e o mundo espiritual, Brahman, são uma coisa só. O Atman é uma parte integrante não só dos seres humanos, mas também se encontra nas plantas e nos animais. Isso é conhecido como panteísmo. Ou seja, tudo está no sagrado, o sagrado está em tudo. É diferente da nossa compreensão cristã, em que há transcendência. Oi? A gente está aqui na 48. E aí, no caso, o Brahman é o princípio construtivo do universo, uma força que permeia tudo, uma divindade impessoal. Todas as almas individuais são reflexos dessa única alma universal. E como a lua que se reflete em muitos lados, pode haver um número infinito desses reflexos, mas existe uma só lua. O homem é libertado da transmigração ao adquirir plena compreensão da unidade entre Atman e Brahman. O objetivo é se dissolver no Brahman, assim como uma gota de chuva se dissolve no mar. O homem tem uma centelha divina em seu interior, e mesmo que ele seja obliterado como indivíduo, sua origem divina permanece e vai se unir novamente ao Espírito Universal. Então, além do sacrifício do conhecimento, temos também a via da devoção. Uma terceira rota está para a salvação, proposta que começou a se difundir no sul da Índia por volta de 600 a.C.
e logo se espalhou por todo o subcontinente, que é a via da devoção. Já no século III a.C., esse caminho para a graça encontra sua expressão clássica no... Peraí... Obrigado. Eu lembro muito do Gita por causa do Raul Seixas. Então, Bhagavad Gita, um poema catequético. Essa terceira tendência do hinduísmo é que predomina na Índia moderna. E o Bhagavad Gita é o livro sagrado que ocupa o lugar supremo na consciência do indiano médio. Todas as três vias de salvação se baseiam na doutrina do karma. A via do sacrifício realça o fato de que o homem pode encontrar a salvação agindo de maneira correta ritualmente. As tendências filosóficas, com frequência, representam o ponto de vista oposto. Com a ajuda da ascese ou da contemplação, as pessoas procuram suprimir todo o karma pessoal, a fim de abandonar o ciclo de uma vez por todas. Sem rejeitar esses caminhos tradicionais para a salvação, Bhagavad Gita aponta um caminho melhor e mais fácil. Se um homem se dedica a Deus e age desinteressadamente, isso é, sem pensar em ganhos e vantagens, ele será, pela graça de Deus, libertado da transmigração. O Bhagavad Gita abre o caminho para uma associação mais pessoal com Deus do que os Vedas ou os Upanishads. Ela se caracteriza pelo amor e a devoção do homem para com Deus, num relacionamento eu-tu. Isso não significa que o Bhagavad Gita rejeite o sacrifício ou o conhecimento religioso. Muito pelo contrário, tanto o sacrifício material como o sacrifício da compreensão são vistos sob uma luz positiva, pois a divindade que recebe o sacrifício é o mesmo Brahman do filósofo. Mas nem os sacrifícios, nem os exercícios de yoga devem ser realizados com o intuito de ganhar algo em troca, pois nem uma coisa, nem outra, isoladamente, é capaz de alcançar qualquer resultado. Em última análise, é a misericórdia divina que salva uma pessoa do ciclo, e não seus próprios esforços. Portanto, o caminho mais seguro para a salvação é o Bhakti, a devoção a Deus e a crença nele. Outro ponto importante é que todas as pessoas, independentemente de sexo ou casta, podem conseguir a graça se devotarem a Deus. Então a gente percebe que você faz o sacrifício, você adquire o conhecimento e você também vai pegando o caminho da devoção e da dedicação. E nisso que você está se dedicando desinteressadamente, você continua fazendo sacrifício e adquirindo conhecimento. É como aquela coisa, se a gente pegar nos nossos dias, estamos sempre fazendo algo por causa do resultado. Dificilmente nós nos apaixonamos pelo processo. Por exemplo, muitos de nós estudaram para adquirir a nota e a graduação. Alguns se apaixonaram pela aquisição do conhecimento. Esse que se apaixonou pela aquisição do conhecimento, ele tem que estudar igual o que está querendo a graduação, que está querendo o canudo. Só que ele tem uma vantagem. Como ele está curtindo o processo, ele vai se dedicar mais, ele vai aprender mais, ele vai mergulhar mais fundo. E o outro não. Todos os dois podem chegar lá, mas esse chega no nível muito melhor. É como, por exemplo, aquela dona que vai chegar em dezembro, vai se matricular na academia para ter o corpinho do verão em fevereiro. Ela passou 30 anos construindo o corpo que tem, e ela quer de dezembro a fevereiro ter o corpinho do verão. A que se apaixona pelo processo vai estar todo dia, independentemente se reduziu tanto percentual de gordura, se aumentou tanto de massa magra, porque ela está curtindo o processo. A tendência é o quê? Ela vai levar isso para a vida toda e ela vai acabar construindo o corpo que ela quer. A outra que estava no processo de dezembro a fevereiro, quando chegar a março já desanimou. A academia é uma droga, o treinador não presta, isso é mentira, é tudo ilusão de internet e acabou. Então percebe, eu sei que eu usei algumas comparações que podem não ter a ver, mas assim, uma coisa aqui
É um indivíduo que ele está fazendo como assim, eu quero sair desse sanhaço, vai que eu volto uma barata amanhã, entende? Eu quero sair dessa confusão, eu não quero voltar pobre não, eu quero continuar disso aqui, acabou e pronto. Como é que eu faço? Eu pego essas 3 vias. Agora, se eu pegar a via da devoção, eu vou com certeza ter um desconto em muita coisa, e quem sabe as coisas podem ficar diferentes.